Sejam bem-vindos ao Yeshua Podcast e hoje irei falar sobre quem é Deus. Para compreendermos Deus neste vídeo, teremos que regressar lá para o início, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Através desta primeira parte, já podemos concluir que o nosso planeta Terra foi criado por um ser sobrenatural. E por que sobrenatural? Porque está fora do plano natural. Deus está fora do tempo e do espaço. Nós aprendemos que todas as características perfeitas encaixam-se na pessoa de Deus, desde a onipresença, a onipotência, a onisciência e qualidades como o amor, a lealdade, a bondade e também todo o poder. Através do todo o poder que ele tem, ele criou os céus e a terra. A Bíblia é clara ao dizer que foi através da sua voz, através da ordem de comando da sua voz. Deus disse: haja luz, e então houve luz. A palavra de Deus diz que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos estar no plural. Será que Deus não estava sozinho quando ele criou a terra e quando ele criou o homem? Esse plural significa que é 3 em 1. Ou seja, Deus, ele é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Criador de todas as coisas, que se revelou em primeiro através da natureza, com características, limites e ordem. Em seguida, foi-se revelando através dos seus profetas, através do seu Santo Espírito que usava os seus profetas. O Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo também podemos chamá-lo de Espírito de Deus. E no versículo 2, detalhe, diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus Pai e o Espírito de Deus estavam lá na criação. E também assumimos que Jesus também estava na criação. Mais para a frente, quando vamos adiante ver algumas palavras de Jesus, quando Jesus diz que ele viu Satanás ser expulso do céu como um raio, não é? Cair do céu como um raio. É porque ele estava lá na criação. E mais para a frente, Jesus também diz que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que Jesus está a dizer? Ele está a dizer que ele e o Pai são um só. Que ele, o Espírito Santo e Deus Pai formam um só Deus. Pensemos o seguinte: no Deus Criador, como o Deus poderoso, como o Deus juiz, o Deus que criou todas as coisas. Pensemos no Espírito Santo como aquele que representa a manifestação de Deus aqui na terra. E pensemos na pessoa de Jesus como a revelação de Deus aos homens. Ou seja, Deus, ele se fez carne, ele se fez em carne para que pudesse se revelar a nós. E através dessa revelação, ir para a cruz, porque o mundo já estava condenado. E através do sacrifício da cruz, nós então podemos ser reconciliados com Deus. Deus criou Adão, não é? Eva, e através do primeiro homem entrou o pecado no mundo. E por isso o mundo já estava condenado pelo pecado que entrou lá no princípio. E por isso nós hoje temos uma natureza pecaminosa. É uma natureza que nos separa, que coloca uma barreira entre nós e Deus. Contudo, através da pessoa de Jesus, essa barreira ela é quebrada.
por completo. Através da pessoa de Jesus, nós podemos chegar ao Pai, nós podemos nos reconciliar com o Pai, porque a palavra de Deus diz que Ele tomou por si as nossas enfermidades e as nossas culpas. As nossas culpas incluem as nossas iniquidades. E todo aquele que o receber e crer e for batizado, esse será salvo. Então iremos compreender Deus Pai como Criador de todas as coisas, o Espírito Santo como a representação do seu poder e a pessoa de Jesus como a revelação de Deus aos homens. O Espírito Santo é quem opera os dons. Nós vemos hoje na igreja a operação de dons, dons de cura, dons de profecia e outros dons que representam a manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo, ele sempre agiu desde o início, como nós podemos ver, que ele já pairava sobre as águas e hoje ele continua a agir, ainda hoje, na sua igreja. Ele continua a falar e para aqueles que receberam Jesus, ele é quem guia os seus filhos, ele é quem instrui a igreja. E pode haver duas manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre nós e em nós. Em nós, quando recebemos Cristo Jesus, nosso Senhor, quando decidimos nos arrepender e entregar a nossa vida para Jesus, naquele momento o Espírito Santo entra dentro de nós, o Consolador, aquele que irá estar conosco, que irá nos guiar até que Jesus volte. E também temos a manifestação do Espírito Santo sobre nós, quando vem o poder de Deus sobre nós, para que possamos liberar algo de Deus para o mundo, para a igreja. E por isso eu falo da manifestação dos dons espirituais através do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, lá na profecia de Isaías, quando Jesus abre ali, a profecia de Isaías diz: o Espírito está sobre mim, me ungiu, não é? Para libertar cativos, para curar enfermos. Está sobre mim, ou seja, é um poder, é um revestimento que vem do alto, que capacita a igreja, que capacita todo aquele que crê em Jesus para manifestar o poder de Deus. E através da pessoa de Jesus, pelo sangue derramado, hoje nós somos libertos. Somos libertos do pecado, somos libertos da ira, somos libertos da enfermidade. E através desse sacrifício que é completo e suficiente, nós podemos conhecer a Deus. Resumindo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles os três formam um só. Então, eu te convido, se tu ainda não conheces Jesus, te convido a aceitar Jesus, porque Ele é o único que pode te curar, é o único que te pode libertar, é o único que te pode alcançar e mudar a tua história. Espero que possas ter compreendido um pouco daquilo que é Deus. E acredita, quando nós caminhamos cada dia com o Senhor, Ele se revela ainda mais aos nossos corações. Ele se revela ainda mais. É como se Deus abrisse o nosso entendimento para as coisas espirituais e nós fôssemos capazes de contemplá-lo na forma que Ele é, na pessoa que Ele é. E o Espírito Santo que mora em nós, que vem através do arrependimento e da entrega, Ele é responsável por nos guiar. Ele é responsável por falar conosco. Ele é a representação também da voz de Deus. Da voz de Deus. Eu te convido a aprenderes a ouvir a Deus. Eu te convido a conhecer a Deus na sua plenitude. E acreditem, a melhor forma de conhecer a Deus é através da palavra. Primeiro, através da palavra. Porque Ele é a palavra. E a palavra é como uma espada de dois gumes, que penetra até o fundo da alma e do espírito, até a junção de ossos e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês emergirem na palavra, conhecerão mais daquilo que é o Senhor. Consequentemente, conhecerão a verdade, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E chegarão ao Pai por meio da pessoa de Jesus. Espero que este vídeo te tenha edificado de alguma forma e nos vemos nos próximos capítulos.